Um esboço do livro do Apocalipse. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este é o canal Pré-Visão. Hoje o assunto que nós vamos falar é o esboço do Apocalipse, separando o Apocalipse de forma cronológica e bem estabelecida para um estudo muito mais simplificado do livro. Antes, eu quero aqui apresentar o mais novo lançamento, a obra A Grande Tribulação. Deixa eu olhar ali na câmera o local. Esse livro foi lançado recentemente e, para a glória de Deus, já mais de 30% dos livros foram vendidos para diversas regiões do país. Aí agradeço a todos os irmãos que adquiriram as obras. É um livro de 252 páginas que vai focar na Grande Tribulação. Então vai falar sobre todos os assuntos ali presentes. E é uma apresentação do livro aqui no canal, eu não vou me ater muito em detalhes. E como nós vamos falar sobre o Apocalipse, esta é a obra, né, a minha primeira obra lançada. No momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2020, já está esgotada a primeira edição, mas eu pretendo lançar até o meio do ano de 2021 uma nova edição mais ampliada, né? Esse tem 160, a nova edição terá aproximadamente 300 páginas e eu já estou trabalhando nela e nesse momento aqui já está com umas 250 páginas. E é isso aí, vamos para o vídeo, vamos para o conteúdo do vídeo. O livro de Apocalipse é dividido em algumas partes e existe a possibilidade de fazermos um esboço geral para que a compreensão do livro fique muito mais simplificada. E todos aqueles que desejam compreender a revelação de Jesus Cristo, que é o próprio conteúdo do Apocalipse, verão que o livro não é complicado, como se imagina em uma boa parte daqueles que desejam ou que conhecem o livro. E é exatamente dessa forma que o livro começa, no capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira parte da divisão é o capítulo 1, que vai mostrar o autor do livro, que é João, e o autor das revelações, que é o próprio Jesus Cristo. A segunda divisão começa, e lembrando aqui que eu estou fazendo uma divisão, um esboço mais simplificado, para que fique descomplicado. Não vou entrar nas minúcias, isso eu vou fazer nos demais vídeos, em outros vídeos. Então, no capítulo 2, nós veremos a divisão das 7 igrejas históricas de todos os tempos. O foco do Apocalipse, né, e todo o seu escopo serve para mostrar a igreja histórica desde o período dos apóstolos após a morte de Jesus Cristo, passando pelos nossos dias, a igreja dos nossos dias, também pela grande tribulação, o milênio, o juízo final, enfim, e a vida eterna. O Apocalipse, ele é uma cronologia de toda a história da igreja, desde Jesus Cristo até a vida eterna. E ele também aborda os ímpios. Então o capítulo 1 vai falar sobre o autor do livro João e o autor das revelações, Jesus Cristo. O capítulo 2 vai falar sobre os 7 períodos da igreja, né? Começando ali com a igreja dos apóstolos, vai falar de Esmirna, e aí passando por todas as igrejas, a igreja papal, a igreja da Reforma, a igreja das grandes missões, a igreja dos últimos dias, encerrando com a igreja de Laodiceia. Então são 7 períodos que nós iremos estudar ainda nesse curso.
Dando prosseguimento, isso acontece no capítulo 2 e no capítulo 3, quando fala das 7 igrejas da Ásia Menor. E aí no princípio do capítulo 4, ou seja, depois que o período das 7 igrejas passaram, depois que o período da última igreja, que é a igreja dos nossos dias, passar, João vai dizer que houve uma voz do céu e vê uma porta aberta. E ele sobe e adentra nas regiões celestiais. Então, João, no livro de Apocalipse, ele vai simbolizar a igreja. E depois do último período da igreja na terra, acontece o arrebatamento. Capítulo 4, verso 1 vai mostrar o arrebatamento simbolizado em João. E os capítulos 4 e 5 vão mostrar as primeiras visões do céu, da igreja, quando adentrar. Ou seja, o próprio Deus assentado no trono, aquilo que está em seu redor, a seu redor, e o próprio Deus tem um livro na mão, um livro selado, que o Cordeiro pega, o Cordeiro que é digno de abrir, o único digno de abrir, e começa a abrir os selos. A abertura dos selos é exatamente o período que vai tratar sobre a grande tribulação. Então, logo após o arrebatamento, o livro com os selos, na verdade os selos começam a ser abertos. E aí do capítulo 6 até o capítulo 18 e o comecinho do 19 de Apocalipse, vai falar sobre o período da grande tribulação, de forma extremamente cronológica. Tá? O capítulo 6, a abertura dos selos, passando para o toque das trombetas, depois o derramar das taças, e aí a grande tribulação vai se completar na queda da grande Babilônia. Depois, no capítulo 19, o encerramento da grande tribulação com o retorno de Jesus. E aí a destruição dos ímpios. Logo após isso, capítulo 20, a prisão de Satanás, o estabelecimento do milênio, e depois que Satanás é solto, acontece o juízo final. Capítulo 20, capítulos 21 e 22, a eternidade, a vida eterna. A nova Jerusalém desce do céu, vai falar sobre a cidade santa. Então, o Apocalipse, ele tem essa abordagem geral que facilita no estudo. Só voltando para recapitular aqui as divisões, capítulo 1, o autor do livro e o autor das revelações contidas no livro. O autor do livro João, o autor das revelações Jesus. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, o período da igreja. As 7 igrejas da Ásia Menor representam os 7 períodos da igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Capítulos 2 e 3. Capítulos 4 e 5, arrebatamento da igreja. As primeiras visões do céu, a abertura dos selos e a pré-grande tribulação, aquilo que antecede a grande tribulação. Depois, capítulo 6 até o capítulo 18, o bloco profético, o maior bloco da divisão do Apocalipse, a grande tribulação. Capítulo 19, o retorno de Jesus, depois do Armagedon, a queda da Babilônia, o retorno de Jesus e a destruição dos ímpios. Capítulo 20, a prisão de Satanás, o estabelecimento do milênio, e depois do milênio, Satanás é solto, e aí acontece o juízo final. Capítulos 20 e 21, o estado eterno, a vida eterna, o estabelecimento daquilo que é eterno, daquilo que não se acabará jamais. Portanto, esta é a divisão simplificada para uma introdução mais compreensiva do livro do Apocalipse, das Revelações. Muito bem, este foi mais um vídeo do canal e até o próximo vídeo.